Oi, gente, boa noite. Vou esperar a Kelly entrar. Só um minutinho. O bate-papo de terça na VetSign. Seja todo mundo muito bem-vindo. A Kelly já. Tô colocando a Kelly já, gente. Só um minutinho. Enquanto isso, eu vou mandar o link que a live começou pro pessoal. Oi, Kelly, tudo bem? Oi, tudo bom? Seja todo mundo muito bem-vindo. Gente, eu estou desativando agora as perguntas aqui, mas não é para vocês deixarem de perguntar e interagir conosco. É porque eu vou acompanhar tudo aqui pelo notebook para não travar o celular, tá bom? Hoje quem está aqui com a gente é a Kelly. Eu sou a Lara Vasconcelos, digital influencer da VetSign, administro as redes sociais do dia a dia do médico veterinário. E toda terça-feira, 6 horas da tarde, horário de Brasília, tem um bate-papo de terça comigo e com um digital influencer diferente da VetSign. E hoje nós vamos falar como compreender o gato na consulta veterinária com a Kelly Freire, do Instagram vet_studio. Eu estou cursando medicina veterinária ainda, me formo esse ano na UNOeste, Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Kelly, conta pra gente quem é você, de que faculdade você é, que termo, que período que você tá. Enquanto isso, eu vou pegar e mandar um link no grupo que o bate-papo de terça começou. E eu quero ver muito coração aqui, porque quanto mais coração tiver, mais notificação vai chegar para as pessoas que o bate-papo de terça começou. Eu quero que vocês enviem essa live para 5 amigos. Aqui tem um aviãozinho, enviem por aí. E podem interagir conosco, que nós vamos falar de felinos, né? Daquele bem-estar animal. Kelly, nos conte quem é você, por favor. Boa tarde, gente. Meu nome é Kelly Freire. Eu sou discente da Universidade Federal Rural da Amazônia, na cidade de Belém, no estado do Pará. Eu atualmente estou cursando o nono semestre. Na verdade, não estou, por causa de toda a situação da pandemia, então a universidade optou por parar as atividades. Mas então eu me encontro no nono semestre de medicina veterinária e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a abordagem com o gato dentro de uma consulta. A gente vai ter uma conversa sobre que é importante, na verdade, tanto para o tutor quanto para o médico veterinário e para quem está entrando agora na veterinária, para quem está cursando aí o primeiro semestre, para quem já está num semestre mais avançado. Então, é uma conversa importante para todo mundo que tenha uma relação com o gato. A gente vai falar dentro dessa conversa de 3 personagens e talvez de 4 personagens. Então, o nosso primeiro personagem vai ser o tutor. Então, a gente vai dar aqui algumas dicas de como melhorar essa saída de casa até o ambiente veterinário, né? Que a gente sabe que os tutores enfrentam uma relutância dos animais no momento de sair de casa para ir para uma consulta. E aí, muitas vezes, o tutor não entende por que, que o animal está agindo de tal forma, né? Por que, que ele está reagindo daquela forma. E aí a gente tem um ambiente totalmente carregado, um ambiente que já tem o estresse do próprio animal, e aí a gente já tem o tutor também se estressando. Quando a gente chega na clínica com esse animal, talvez o médico não consiga fazer a abordagem que ele gostaria de fazer naquele momento, e aí a gente tem estresse das 3 partes. E o quarto personagem, eu considero como um personagem, a gente vai falar da caixa de transporte. Como que é importante a gente ter a interação do gato com essa caixa de transporte. Como é importante fazer essa amizade entre o gato e a caixa de transporte para minimizar todo esse estresse no momento de sair de casa para levar esse animal para uma consulta. É isso mesmo. Eu já acho que tem 5 personagens, e mais que 5. Mas por quê, Lara? Porque na clínica, no hospital veterinário, não é só o médico veterinário, o tutor do animal. Tem outros animais,
tem outros funcionários, então tem muita coisa, é um tema muito abrangente, mas a gente vai especificar algumas coisas, porque é muita coisa mesmo. Se a gente for entrar em detalhes, Sim. o bem-estar animal está crescendo a cada dia, então tem muita coisa para ser falada. E a VET está aqui para isso, porque não é só numa live que a gente vai conseguir falar. A gente consegue falar o que a gente tem de dificuldade na graduação, que a VET vai trazer conteúdos para suprir essa necessidade. Tanto é que toda quarta-feira a VET divulga um vídeo, né? No canal deles no YouTube, corre ver. Aqui no Instagram eles postam podcast, GTVs. Eles também fazem lives todos os dias. No final da live eu vou falar de quem que é a live de hoje. Tem a ver com felinos também. Então hoje, a terça-feira, é todo dedicado aos felinos. E é muito gostoso isso, porque a gente vê que a medicina veterinária está crescendo, né? A área de especialização. E a medicina felina é uma delas, né, Kelly? Mas conta pra gente, o que você acha que tem que fazer com o animal? Porque tem que acostumar o animal e ao veterinário. Por isso que tem a caixinha de transporte, até mesmo um cinto hoje em dia, né, Kelly? Ah, bom, então, falando do nosso primeiro personagem aí, o tutor, né? Às vezes o tutor não consegue entender por que que dentro de casa o meu animal é tão quieto, é tão comportado, por que que ele consegue interagir, mesmo quando eu tenho visita em casa, ele consegue interagir com a visita e no momento que eu vou levar ele numa consulta a um médico veterinário, eu tenho todo um transtorno, porque eu tenho um animal que vocaliza muito, eu tenho um animal que na linguagem deles não se comporta, e isso é relato, eu faço estágio no OVET da universidade, então a gente tem muitas pessoas que trazem o cão e aí dizem, ah, tem um gato que eu precisava trazer para consulta, mas sabe como é, gato é complicado. Então o tutor, desde o momento da saída de casa, ele já enfrenta essa relutância do animal, né? Então, a gente tem primeiro, colocar o animal naquela bendita caixa de transporte, né? E Ou você aí, às vezes, o tutor não. E aí, às vezes, o tutor não entende que colocar ele ali, para ele, pode aquilo ser uma tortura. E aí, a gente tem o tutor esperando o quê? Eu espero, como tutora, que eu consiga levar o meu animal a um atendimento veterinário. Eu quero que ele seja atendido, eu quero que o problema dele seja resolvido e eu quero que o meu animal seja bem tratado. Então, se você tem um animal estressado, vocalizando, a equipe chega e tenta conter aquele animal de uma forma um pouco mais, digamos, tentando mesmo dominar aquele animal para conseguir fazer os exames, etc. A gente sabe que já não é mais uma abordagem adequada para o felino hoje, né? A gente tem várias práticas amigáveis e amistosas com o felino. Então, se o tutor vê isso, ele pode questionar isso da equipe do médico veterinário. Ele não vai questionar a habilidade que o veterinário tem, habilidade médica, habilidade clínica e cirúrgica. Então, mas ele pode questionar a forma com que aquela equipe está tratando o animal dele. E aí, às vezes, ele não entende que ele pode minimizar isso desde a saída de casa, né? Então, aí a gente tem o tutor, tem uma expectativa, que é o atendimento do animal, a resolução daquele problema, ele quer que o seu animal seja bem tratado e que seja resolvido. E a gente tem o médico veterinário e a sua equipe, que também tem uma expectativa daquele atendimento. O médico quer que o animal chegue e ele quer conseguir fazer toda a abordagem daquele animal. Ele quer completar um exame físico, ele quer observar, ele quer inspecionar aquele animal, ele quer fazer colheita de material para mandar para o laboratório, para ter resultados de exame, para dizer para o tutor o que está acontecendo com o animal. Só que se eu tenho um animal muito estressado, eu não consigo abordar esse animal, ou se eu tenho um animal muito estressado e eu até consigo fazer a colheita desse material, mas eu posso ter um exame alterado, eu posso ter várias alterações. Então, esse animal, quando chega na minha clínica, ele pode urinar, ele pode defecar. Naquele momento, eu não posso avaliar como é que estão aquelas fezes, porque o animal está passando por liberação de catecolaminas, a gente tem todo um processo fisiológico sendo alterado. Então, aquelas fezes podem estar amolecidas, aquelas fezes podem estar com muco, a gente pode ter fezes tingidas de sangue. Então, a gente não consegue avaliar ali aquelas fezes pela condição que o animal está. Se eu tenho retorno de
do resultado do meu exame laboratorial, eu posso ter um animal que apresenta uma hipopotassemia, mas não significa que ele de fato apresente, porque a condição dele, naquele momento, levou à alteração desse exame, levou à alteração desse resultado. E que A gente pode ter... dicas que você dá nesse momento? A gente sabe o que acontece, o que vem acontecendo com esse animal, que ele fica estressado mesmo, e é uma coisa bem nítida, né? Nos exames que a gente faz, quando a gente faz até a anamnese, o cardíaco, o respiratório, sofrem alterações, né? Isso é nítido que a gente vê mesmo, e às vezes algumas pessoas não estão acostumadas ainda, né? Mas é normal isso acontecer por conta do nervosismo. Mas quais são as dicas que você tem para o tutor, para o tutor em si e para o médico veterinário dar dicas para o tutor nesse momento de sair da sua casa ao chegar na clínica? O que a equipe tem que fazer para ajudar nesse momento, né? Porque às vezes não tem só gatos, tem cachorros também na clínica e o cheiro de um e do outro me incomoda, né? E principalmente o felino se incomoda muito, porque ele é muito sensível. Antes de você responder isso, você pode falar, depois eu vou complementando também, que eu gosto muito dessa parte. A Futura Pet Mais, já passei por isso em estágio. Nossa, o animal estava muito nervoso e não deu para avaliar corretamente. E às vezes, quando o tutor entra na sala, dependendo do procedimento, ele deixa o animal mais nervoso ainda. Então é muito complexo. Mas fala as dicas que você tem, da casa até chegar na clínica pra gente, por favor. Sim, aí a gente entra no nosso terceiro personagem e já coloca ele aí junto com o quarto, né? Então a gente já entra falando sobre o animal. Então, imagina você na condição de gato, e aí antes vamos falar outra coisa. Imagine que você, como tutor, nunca teve um gato, resolveu adotar um gatinho. Tá. Eu sei a importância da consulta desse animal, da primeira consulta, para que os médicos me repassem as dicas e etc. E aí o médico vai lá e te diz, olha, você tem que fazer os protocolos de vacinação, vermifugação, é essa comida que ele tem que utilizar, é essa frequência que você tem que trazer ele ao veterinário para conferir se está tudo certo. E a forma mais segura de você transportar esse animal da sua casa até o consultório é uma caixa de transporte. Beleza. Deu a dica de que a caixa de transporte é o legal, é a mais indicada para trazer esse animal para consulta. Mas foi a única coisa que disse. E aí, eu, como tutora, lógico, vou lá, compro, faço tudo que ele me pediu para fazer, medicação, etc., tudo que for preciso, vou lá e compro a caixa de transporte. Chego em casa, pego essa caixa de transporte e coloco ela em cima do guarda-roupa. Ou simplesmente guardo ela em um lugar que o gato não tem acesso. E de repente, hoje, eu decido que eu preciso levar o meu animal para uma consulta. E aí eu vou pegar aquela caixa de transporte. E agora imagina o gato no seu aconchego, deitadinho, tirando aquela soneca. Chega a pessoa que ele mais ama nesse mundo, a pessoa que ele confia, pega ele daquela soneca gostosa e enfia dentro de uma caixa que ele nunca viu. Ele não sabe o cheiro, ele não reconhece, ele não sabe de onde que veio aquela caixa, ele não sabe o que está acontecendo, porque nem deu tempo ele acordar para assimilar tudo aquilo que está acontecendo. E aí ele começa a vocalizar, porque ele não sabe o que está acontecendo, não sabe para onde vai, não identifica aquilo. E aí a gente começa todo o transtorno. Talvez o gato esteja acordado e o tutor venha até ele. Quando ele vê aquela caixa, ele já vai tentar se esconder, porque é um objeto que não é da rotina dele. E aí um exemplo que eu dou é aqui em casa. Tem uma escada que a gente usa para subir, para fazer alguma coisa, limpar forro, alguma coisa. E quando a gente entra com a escada dentro de casa, uma das minhas gatas, a primeira coisa que ela faz é correr da escada, porque é um objeto que não é da rotina dela. E aí imagina a caixa, você coloca o animal dentro, ele não sabe o que está acontecendo. E aí imagina que ele reluta em entrar dentro daquela caixa e ao mesmo tempo você pega ele e insiste que ele vai entrar dentro daquela caixa. E aí a gente já tem um animal estressado e um tutor estressado. E aí o que deve ser indicado para o tutor? Apresentar a caixa de transporte para o gato, para que os dois se tornem amigos, para que aquela caixa se torne um ambiente, um refúgio, um ambiente de segurança. Então a caixa tem que ser um pedacinho da segurança, um ambiente, o aconchego da casa daquele animal, para que quando ele saia da casa, dentro daquela caixa, ele consiga assimilar. Eu estou dentro de
um ambiente seguro, é um ambiente que eu reconheço, é um ambiente que eu sei que depois de tudo que acontecer aqui, eu vou voltar para minha casa. Que já é da E rotina. aí, como isso. E aí, como é que eu vou fazer? Que eu vou apresentar o meu gato para essa caixa? Comprei a caixa, dei uma limpada nela lá, tudo bem, estava no pet shop, nenhum animal teve acesso, mas vamos lá. Dá uma limpadinha naquela caixa, pega ela e coloca num cantinho que o seu gato mais fica. Ah, o meu gato fica mais na sala. Coloco ela ali na sala. Ele, pelo próprio instinto dele, ele vai explorar aquela caixinha. Então, ele vai se aproximar, ele vai cheirar, você pode deixar a portinha aberta. E aí esse animal, ele vai entrar, vai começar a reconhecer aquela caixa. Kelly, uma comidinha, Isso, alguma coisa para ele sentir que sim, o ambiente é tranquilo. É a casa dele, é o lugar sim, dele, né? Para ele não ficar com medo. isso, Então, você já consegue entender que se ele estiver num ambiente que ele conhece, não vai ter por que ele ficar tão nervoso quanto entrar num carro e tiver movimento? São dicas simples que isso, vão fazer uma mudança danada, gente. sim. E aí como é que eu faço essa amizade? Faz caminho com ração. Ah, eu não tenho, de repente eu não tenho um petisco, não importa. Faz um caminho de ração até a caixa e aí induz ele a ir comendo os grãozinhos até a caixa. Depois você joga um grãozinho ali dentro daquela caixa, deixa ele entrar dentro da caixa, comer. Se ele tiver um brinquedinho que seja da preferência dele, coloca o brinquedinho lá dentro, deixa ele entrar. Depois que ele se ambientou um pouco com essa caixa, depois que ele entrou ali, conseguiu entrar dentro da caixa, vai lá e fecha a portinha, né? Fechou, deixou ele um tempo ali. Viu que ele já começou a ficar nervoso, não gostou muito dessa brincadeira, abre a portinha e deixa ele ficar à vontade. E assim você vai fazendo essa comunicação entre o gato e a caixa dentro dentro desses dias que forem decorrendo aí, né? E aí vai fazendo essa amizade, quando ele estiver mais acostumado, fecha, deixa um tempinho mais. Olha, eu deixei ele dentro da caixa, fechei e ele conseguiu ficar lá sem esboçar nenhuma reação de medo ou sem relutar em ficar. Ah, então agora eu posso dar uma voltinha com ele dentro de casa. Pega aquela caixa e dá uma voltinha dentro de casa com o animal, né? E aí viu que ele já achou diferente, deixa ele sair. Também não vamos ficar forçando o animal por um longo tempo. Isso é uma coisa que deve ser feita ao longo dos dias. Não é que em um dia você não vai, não é que em um dia você vai conseguir fazer com que o gato já ame essa caixa de cara. Não, ao longo dos dias você vai fazendo essa amizade. Então, coloca uma toalhinha que ele gosta para ter o cheirinho dele ali. E aí começa a fazer esses passeios mais longos. Pode ser até Todo o tudo, ambiente que né? ele. Não precisa Sim, uma roupa do tutor. Isso. Então, tudo que faz parte ali daquele ambiente que ele se sente seguro. E aí começa a dar voltas mais demoradas com ele, né? Dá uma voltinha ali pela rua de casa, e aí ele vai se acostumando, vai se ambientando aquele local. colocar E até no quando você precisar, depois, Kelly, depois você pode ir, colocar até no carro, dar uma voltinha dentro do carro na esquina, né? Às vezes sim, é segurando mesmo, quem leva ele ao médico veterinário a pé, pode ir a pé também, mas tem que acostumar aquele trânsito, aquela trajetória que eles iriam fazer para ir ao médico veterinário. sim, e aí acostumar esse animal a essa caixa. Não que o animal não vá apresentar nenhum nível de estresse quando ele chegar lá na consulta dele. Lógico que ele vai, é um ambiente que ele não conhece, mas ali tem um ambiente que ele reconhece, né? Tem um pedacinho do aconchego e da segurança que está ali e que vai promover uma segurança para ele, né? Ele sabe que ele vai estar seguro e que depois daquele momento ele vai voltar para casa. E aí é uma dica para o tutor para que ele consiga minimizar isso, né? Então, os tutores não entendem. No estágio, já acompanhei consulta que o gato estava dentro da caixa e não saía por nada. E não era daquela caixa que se abre por cima, então não conseguia ter um acesso ao gato para fazer os exames ali mesmo, para ferir temperatura, fazer tudo que se precisa fazer, porque a caixa não abria em cima. E aí a tutora começou a falar que ela não conseguia compreender o comportamento do animal, porque em casa ele não era assim, em casa ele era muito quieto. E aí começou ali ela tentar tirar ele, ele começou a agredir ela, e eu não fiquei até o fim dessa consulta, porque eu precisei ir para aula. Mas eu sei que ele foi atendido. Depois o médico pediu para dar um tempo, para esperar um pouco.
e aí depois veio abordando ele de novo aos poucos, mas por quê? Porque provavelmente aquela caixa não era um ambiente que ele tinha costume de estar. Então a própria caixa era estranha para ele, né? E será que ele ia sempre ao médico veterinário ou ele ficava indo cada época no médico veterinário diferente? E Ainda antes tem dessa isso. anamnese, eu acho muito importante a gente ressaltar outro tópico, Kelly, a recepção. Como que é a recepção da clínica, do consultório do hospital veterinário? Quando chega, será que algum funcionário, né, vai ali, algum colaborador da clínica vai ali falar oi, sentar perto do animal, brincar, dar algum belisco para acalmar ele? Será que tem um lugar separado para quem for dono, tutor de cachorro e gato? Ou é tudo junto, misturado? Será que isso não pode aumentar o estresse, né? Claro que pode aumentar o estresse isso, gente, porque tem gato que não gosta de cachorro, tem cachorro que não gosta de gato, passarinho. Já pensou tudo isso junto? Odores diferentes? Então, tem que ficar muito atento a isso. Eu sei que é muito difícil, né? Uma clínica, hospital ter duas áreas separadas, né? Para uma consulta. É muito difícil. Mas tenta deixar um pouquinho afastado, né? Umas cadeiras para esse lado, para cachorro, para gato para esse lado, porque é tudo que vai influenciar no atendimento melhor, numa solução melhor daquele problema. E com isso vai ter uma recuperação bem melhor, porque você sabe qual que é o problema. Então, são N fatores. Então, se você tem uma clínica, se você faz estágio numa clínica, hospital, consultório, conversa com as pessoas, chega, deixa ele sentir, te cheirar, deixa ele te cheirar pelo menos, né? Eu acho que são pequenos movimentos que fazem essa diferença. O médico veterinário é a mesma coisa, quando chegar a ter um contato com esse animal. E aí sim, quando for para a anamnésia, conversar, perguntar se o gato é bravo ou não. Uma coisa que eu vejo muito, muitas pessoas atendem felinos com janela aberta, boa porta aberta. Gente, eu já vi gato escapar. Uma vez eu estava no atendimento, estava em cima da mesa. Eu acho que muita coisa vai mudar na medicina veterinária. Começando por aquelas mesas de aço, né? Que é muito ruim, até Uhum. ficar nesse momento, também é gelado, fica caindo o animal, escorregando. O gato voou de lá e foi para a janela. Gente, então, são muitos cuidados que você tem que ter e você vai adquirindo com a prática, né, Kelly? Fechar a Sim, porta, e aí a gente. não deixar funcionários entrar que não estão acostumados com o animal. E quanto mais gente na sala, pior vai ser. Quais são as dicas do atendimento agora, na recepção e na anamnese que você dá para as pessoas? Eu já falei algumas, Kelly. Fala algumas aí também para gente, por favor. Sim, quando a gente tem um atendimento dentro de uma clínica particular, é mais comum esse atendimento por telefone, né? Então, geralmente o tutor liga para se informar, para saber os horários e etc. E aí, nessa ligação, a gente já tem um recepcionista que deveria, né? É lógico que a gente não tem em todas as clínicas, mas que deveria estar ali apto a conseguir passar essas informações para o tutor. Então, desde essa abordagem da caixa, né? Então, eu vou levar o meu animal. Olha, você vai trazer o seu animal numa caixa de transporte, tenta colocar essa caixa num local que o animal consiga ver e repassar todas essas dicas. E aí perguntar, esse animal, ele vai com frequência a consultas? Ele é acostumado? Ele responde bem quando é manuseado? O seu animal, ele é agressivo? Você já foi identificado ou diagnosticado algum problema de medo, de ansiedade no animal? Que tudo isso, no momento do estresse, vai contar. E aí repassar essas informações para o tutor. Mas eu como faço estágio num hospital da universidade, não tem isso, né? Atendimento de cão e de gato. Quanto mais cedo a pessoa chega, mais cedo ela é atendida. E a gente tem ali um turbilhão de coisa acontecendo. Aluno passa, funcionário passa. O céu é o limite. Vai chegando, o céu é o limite. Eu acho que algumas faculdades vão mudar esse quesito, que não é a quantidade de atendimento, é a qualidade do atendimento. E, E isso, uma e faculdade aí, pecar dessa forma, é na faculdade que se formam os alunos, que eles aprendem. Então, a faculdade tem que olhar com outro olhar isso, né?
que não é a quantidade, mas assim a qualidade do atendimento. E aí, Assim, já me disseram que ligando a torneira, caso tenha torneira no consultório, na verdade, futura Medvet, pela legislação é obrigatório ter uma pia no consultório, tá bom? Já colocando isso aqui para vocês. Então, caso tenha torneira no consultório, deixa ela ligada, que deixa o gato mais quieto. Mas fica a dúvida se isso é correto mesmo. Não deixa ele mais estressado? No meu ver, depende. Eu gosto muito de quando atendo um animal brabo, colocar uma música de animalzinho. Tem no YouTube, tem várias coisas. Que alguns animais se tranquilizam com a música do ambiente, né? sim, a gente tem essas questões de músicas também. Existem pessoas que já têm uma experiência como médico veterinário que relata que esse fato de abrir a torneira e deixar aquele barulho ali é como se você tirasse, né, um pouco da atenção do animal daqui, dessa situação, e jogasse para outra. E aí consegue fazer uma abordagem para esse animal. Mas, de qualquer forma, ele vai estar estressado, né? Então, o que a gente vê muito também de recomendação entrou, o tutor senta para responder ali todas as perguntas da anamnese, deixa esse animal se ambientar aquele local. Então, por isso a importância de um consultório todo fechado, né? Deixa aquele animal se ambientar em um lugar. Então, ele escolheu um cantinho para ficar. Se ele escolheu aquele cantinho para ficar, eu, como médico veterinário, vou me levantar e vou até ele. Naquele cantinho, eu vou me abaixar, eu vou sentar e lá eu vou fazer aplicação de medicamento. E se o gato for muito bravo, deixa ele na caixinha, faz a anamnese, depois que você acabar a anamnese, pede pro tutor tirar. Ai, travou. Lindo, Kelly. Tá me ouvindo? Voltou. Consegue me Voltou, agora ouvir? eu tô ouvindo. Então, se o animal for bravo, deixa ele na caixinha e depois que você fizer a anamnese, você pede pro tutor tirar esse animal da caixinha, porque o tutor já leva branco, que ele já tem um É, certo receio. Então, deixa o tutor ter esse contato. Mas se o animal não for bravo, já estiver acostumado com você, solta ele. Mas lembra, janela e porta fechada. E falando sim, e aí a gente. da água, uma coisa muito legal é aquelas fontes. Por que você não tem isso no seu consultório, né? Porque é muito importante ter som. E aí a gente tem falando um pouquinho assim de mim agora, né, de como estagiária, a gente tem a nossa responsabilidade como estagiário também, né? Então, quantos estagiários sabem que o animal, que o gato, a gente está falando de gato, né? Quantos estagiários sabem que o gato tem um tipo de comunicação, que ele tem a sua forma de se comunicar e de dizer, olha, aqui é o meu limite. Então, até aqui eu estou fugindo. Se você avançar, a gente vai lutar. Porque a gente sabe que o animal, no seu ambiente livre, ele evita muitos conflitos, né? O gato evita muitos conflitos. Então, ele usa toda a expressão corporal dele como forma de evitar esse conflito. Então, visual, oponente, que... Voltou? Voltou. Então, o animal na sua vida livre, ele tem toda uma comunicação, uma expressão corporal para demonstrar para o seu oponente, né? É fuga ou é luta? Então, eu vou demonstrar tudo, eu vou fazer de todas as formas para que ele entenda. Se ele não conseguiu entender, a gente vai ter que lutar. Então, o veterinário, o estagiário, devem estar cientes de que o animal vai expressar para você até onde você pode ir. Então, fiz uma abordagem com o animal aqui. Notei que ele mudou aqui o comportamento, vou dar uma parada e esperar um pouco. Vou esperar, esse animal vai ficar um pouquinho mais calmo e aí eu vou avançando aos pouquinhos da forma com que ele me permita esse avançar ali no momento. E aí eu, como estagiária, que já fiz muito isso. O tutor chegou ali na consulta, pegou a caixa e colocou o animal em cima da mesa.
E os animais, na vida livre, eles usam, né, o contato visual ali para terem aquela comunicação. Então, geralmente, quando se olham fixo, quer dizer que pode rolar um conflito ali. E aí, sim, e aí colocou a caixa lá em cima e eu chego como estagiária e enfio a minha cara lá na caixa do gato para dizer: Oi, bebezinho lindo, você tá dodói. Aí o gato já tá sem entender nada, nunca viu aquela caixa, não sabe onde ele tá. Ainda vem É, uma não é pessoa legal. que ele nunca viu e fixa o olhar no olhar dele. Imaginar, né? Então vai deixar o animal com simples responsabilidade, né? A medicina veterinária é muito mais do que eu tô no estado. Não, não, só tô fazendo leitura labial.